esse é o canal Ótimo Juro, eu sou a Gabriela e hoje eu estou aqui toda vampírica no especial Mês do Horror pra falar sobre Entrevista com o Vampiro da Anne Rice. Bom, gente, esse livro foi publicado em 1976 e ele é um super clássico das histórias vampíricas e desse tipo de terror mais leve, uma coisa mais suave, mas que ainda tem um toquezinho de suspense, mistério na história. Bom, essa história é praticamente uma entrevista com um vampiro, né? É bem isso mesmo, gente. O título já diz tudo, não tem muito mistério. Então, esse livro vai contar a história do vampiro Louis, e esse livro começa com ele conversando com um jovem repórter, um jornalista, e ele fala pra ele que ele vai contar tudo sobre a vida dele, vai contar como ele se transformou em vampiro, vai contar toda a trajetória dele até esse ponto, que deve ser mais ou menos na década de 70 mesmo. Então, quando a história começa, o vampiro Louis tem mais ou menos 200 anos. Ele foi transformado em vampiro nos anos de 1700 e alguma coisa. E ele vai falar então sobre toda a história da vida dele, quem transformou ele, que foi o vampiro Lestat, e por que ele foi transformado, e como foi essa transformação, e como foi toda a vida dele de vampiro, os vampiros que ele conheceu, os lugares que ele passou. Então é uma narrativa bem biográfica mesmo, vai falar sobre a história desse vampiro. Não é uma narrativa que tem muitos pontos altos, que tem muitos vai e vens, que tem muita ação. É um livro bem monótono, por assim dizer, mas não achei isso ruim. Não tem muito o que eu contar da história aqui, porque senão também eu vou dar muitos spoilers de todo o enredo, porque ele vai falar sobre a vida dele. Então, a partir do momento que ele se transformou, ele vai falar sobre a relação dele com o vampiro que transformou ele, o Lestat, vai falar sobre os vampiros que ele conheceu, vai falar sobre uma vampirinha de 5 anos que eles transformaram, em como foi viver com essa vampirinha de 5 anos, que é a Cláudia. Vai falar sobre algumas viagens deles pela Europa, enfim, muitas coisas. E aí, se eu for dando mais informações sobre a metade do livro em diante, eu dou alguns spoilers que aí não vai ser tão legal. Mas, já indo para os pontos positivos desse livro, como eu disse, ele é uma trajetória de vida. Ele é um cara contando a vida dele, é um livro que é um relato mesmo, gente. A todo momento ele volta a história lá com o Luiz e o jornalista, então eles têm um diálogo entre eles, depois ele volta a entrar nas divagações dele do passado, volta a contar a história dele. É um livro que ele é bem linear, ele segue ali um fluxo de ideias o tempo todo, ele não tem muitos altos e baixos mesmo, ele é um pouco monótono, porque não tem como, é uma pessoa contando sobre a vida dela, então não tem muitos assim, nossa, ação, um grande vilão, uma reviravolta, não tem nada disso. Mas eu achei tudo isso muito positivo. Eu achei que, por ser um relato e por ser uma narrativa monótona, por assim dizer, é um livro que não me deixou cansada em nenhum momento. Eu li ele bem rapidinho, li ele mais ou menos uma semana, não tive vontade de parar, não me desanimou em momento algum, só um pouquinho lá no final, mas eu vou falar sobre isso. Mas assim, no geral, eu achei que ela conseguiu transformar essa história de vida num relato muito interessante, numa coisa que te prende ali, porque você quer saber o que esse vampiro tem, como foi viver 200 anos e por onde ele passou, quais problemas ele enfrentou. Então eu gostei muito, assim, da forma que ela construiu essa história. E o vampiro Louis, ele é muito melancólico, ele tem várias questões na vida dele, várias coisas que ele convive, assim, alguns dramas internos que convivem com ele durante toda a vida. Então, assim, ele é muito melancólico, muito romântico, assim, ao extremo. Então você quer entender por que todos esses questionamentos, se ele vai conseguir algumas respostas ou não. Então eu gostei muito. A escrita dele é bem gostosa. Essa edição aqui é traduzida pela Clarice Lispector. Eu gostei muito dessa narrativa, gostei muito da forma que ela constrói tudo isso. Gostei muito dos personagens dela. O Luiz é um vampiro amorzinho, que você torce muito por ele, você torce pra ele conseguir as respostas que ele quer. O Lestat é um vampiro mais filha da puta, ele tem outras visões de mundo que divergem muito das do Luiz. No livro, ele chega a ser bem cruel até. No filme não, eu vou falar um pouquinho sobre o filme daqui a pouco. Mas aqui no livro, eu achei que ele é um personagem bem irritante, assim, aquela coisa que você fala, nossa, mano, não é possível, que saco, que chato. Então, gostei bastante, ele consegue ter aquela coisa irritante que deixa a gente, assim, com raiva, mas ao mesmo tempo ele tem alguma outra coisa que te deixa curiosa. É um personagem bem interessante. A Cláudia é a minha personagem favorita desse livro, porque ela é uma criança e foi transformada em vampiro aos 5 anos, e ela não vai crescer nunca, então ela tem muitos questionamentos, ela tem muitos dramas, ela não entende muito bem como a vida funciona, o que é ser vampiro, o que é ser humano. É incrível, é muito legal. Toda essa construção que ela faz, eu achei maravilhosa, gostei muito da narrativa dela, achei que ela construiu essa história
incrivelmente. E foi o que eu falei, não fiquei cansada em nenhum momento. Foi bem rapidinho de ler, assim, foi bem gostoso. Como pontos negativos, eu dei 4 de 5 pra esse livro, porque eu gostei bastante dele, mas eu achei que ele tem alguns momentos, em alguns diálogos, que eles ficam meio ininteligíveis, você não consegue entender direito o que tá acontecendo naquela cena. Claro que todas essas cenas são cenas confusas, de algum momento de tensão, de alguma briga, algum conflito, só que aí, pra ela mostrar que o Luiz tá confuso, ela confunde você também, eu não gostei muito disso, sabe? Eu acho que não é a melhor maneira de você mostrar pro leitor o que você tá querendo dizer. Então tem algumas passagens, umas 3 ou 4 passagens, que são muito ininteligíveis. Você lê e você não consegue entender o que tá acontecendo. Se eles falam, mas ué, não tô entendendo onde ele tá, com quem que ele tá falando, ele voltou pro presente ou ele tá contando do passado. Então eu não gostei muito dessas passagens e achei que as últimas 60, 50 páginas são bem cansativas, a narrativa dá uma caída do que tava, até a página, ele tem 330 páginas, até 200 e pouco, 220, ele tá indo muito bem. E aí eu já comecei a ficar um pouco cansada, você fala, mas ele tá ficando meio monótono, sabe? Ela não tá conseguindo atingir aquele ponto ali pra manter e terminar de um jeito bom. Dá uma caidinha no final, eu achei que ele ficou um pouco monótono demais, a narrativa deu uma caidinha, mas aí ela retoma nas últimas 20 páginas, 10 páginas. Então eu achei assim, são críticas leves, são problemas leves. Foi só por isso que eu tirei uma estrela, mas continua sendo um livro que eu recomendo muito, um livro incrível. E o que eu mais gostei nesse livro, gente, o que eu mais gostei nesse livro, com certeza, são todos esses questionamentos que o Luiz e a Cláudia têm com toda essa coisa da vida vampírica, do que é ser um vampiro e de todas as reflexões que eles fazem sobre ter a vida eterna, mas ter que se alimentar de sangue humano, de pessoas, de ter que tirar vidas. Então, eu gostei muito dessas reflexões, que é uma coisa que, na verdade, permeia aí todas as histórias de vampiros que a gente conhece, todo mundo vampírico tem isso, mas eu identifiquei nesse livro com mais força do que em outras obras vampirescas que eu tinha já lido na vida. Então, gostei muito desses questionamentos, desses dramas. Esse livro, ele é bem carregado de drama, assim. O Luiz é um personagem que ele sofre, ele é muito melancólico. Então, gostei muito desses questionamentos que ele traz sobre imortalidade. Gostei muito disso da Cláudia, dessa dificuldade. É uma criança de 5 anos que foi transformada e ela não entende o que é a vida humana porque ela só viveu de 5 anos. Que memórias que a gente tem antes dos 5 anos? Quase nada. Então ela não sabe o que é ser humana e ela já cresceu aprendendo a ser vampira, então ela tem uma coisa meio selvagem, meio cruel, que é da natureza dela, porque ela é de uma natureza diferente. Então eu gostei bastante desse personagem, bastante dessa coisa de uma criança que se transformou e que vai crescer e vai virar adulto num corpo de criança. Então ela sofre muito com isso, porque ela tem uma cabeça de mulher, ela tem um espírito de mulher, mas ela tem um corpo de uma criança e ela sofre, ela fica revoltada em vários momentos. Então assim, é uma coisa meio pesada que você fala, nossa, que tenso isso, né? Em vários momentos eu me peguei, assim, parando e pensando, nossa, que coisa, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Uma coisa que eu gostei muito aqui também é que ela fala sobre o tanto que a imortalidade é um fardo muito pesado pros vampiros e que a maioria deles não está preparada para viver para sempre, que as mudanças com as décadas, as mudanças do mundo, a modernidade atinge esses vampiros de uma maneira muito forte e à medida que eles não conseguem se modernizar, eles vão perecendo e eles vão morrendo porque eles não conseguem viver mesmo, porque aqui a mensagem que ela dá é que é quase impossível viver pra sempre, porque o nosso corpo e a nossa mente não evolui dessa forma, da mesma forma que o tempo passa. Então eu gostei muito dessas coisas, eu parei pra pensar sobre vários pontos aqui que ela coloca nesse livro. Adorei, adorei mesmo e indico muito pra vocês. Falando rapidinho do filme, o filme é uma adaptação de 1994, que tem o Brad Pitt como Luiz, o Tom Cruise como Lestat e o Antônio Bandeiras como o vampiro Armand, que aparece aqui bem no finalzinho, numa viagem que eles estão fazendo pra Europa, e ele é um vampiro super antigo, ele tem 400 anos, super velho, né? Enfim, então tem o Antônio Bandeiras aí nesse papel, e a Kristen Dunst como a Cláudia, bem novinha. Então é uma adaptação que eu achei uma ótima adaptação, eu gostei bastante, assisti o filme, já tinha assisti de novo depois que eu terminei. Achei uma adaptação bem fiel mesmo, com algumas coisas bem assim, eles mudaram muito poucas coisas pra caber no formato de filme mesmo, que é uma coisa normal, mas no geral é uma excelente adaptação, gostei muito. Achei o filme mais leve que o livro, mais divertido que o livro. O Lestat
No filme, ele é bem mais divertido, ele é uma coisa meio anti-herói, meio charmosa, que você gosta mais dele. Gostei mais dele no filme do que no livro. Então recomendo também o filme pra vocês. Quem não tiver muito afim de ler o livro, assista o filme é bem bacana mesmo. Vi que eles vão fazer um remake desse filme. Não concordo muito com remakes desses filmes que já são clássicos e são filmes excelentes. Mas fazer o quê? A indústria cinematográfica anda meio sem criatividade, não é mesmo, minha gente? Mas, no geral, é isso, gente. Recomendo muito livro e filme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que vocês estejam gostando aí desse especial que eu estou montando pra vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos vídeos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um curtir aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do meu trabalho. E todas as minhas redes sociais estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.